Quarta-feira, 20 de outubro, estamos juntos para mais esses 15 minutos de Deus. E vamos já à primeira leitura, Romanos capítulo 6, versículo 12. É uma passagem que nos exorta, nos incentiva a viver uma vida de santidade, abandonar o pecado e viver a justiça de Deus. Romanos 6,12. Servos libertos. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. Quero abrir um parênteses aqui sobre essa questão do apetite. O que é satisfazer o apetite? Você está com vontade de fazer alguma coisa, você vai e faz. E o pecado, geralmente, é a tendência da nossa carne em fazer coisas que são erradas, mas que nos agradam. Então, obedecer ao apetite é fazer essa vontade. E aí, isso é comparável a uma alimentação. Quando você cai em tentação, na próxima vez a vontade vem maior. Entende? Então você vai alimentando o pecado na sua carne, conforme você vai satisfazendo os seus apetites. Então, não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. Nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos do mal. Oferecei-vos a Deus, como vivos, salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumentos do bem a seu serviço. O pecado já não vos dominará, porque agora não estáis mais sob a lei, e sim sob a graça. Então havemos de pecar pelo fato de não estarmos sob a lei, mas sob a graça? De modo algum. Não sabeis que, quando vos ofereceis a alguém para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis? Quer seja do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça? Graças a Deus, porém, que depois de terdes sido escravos do pecado, obedecestes de coração à regra da doutrina na qual tendes sido instruídos. E, libertados do pecado, vos tornastes servos da justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vos tornastes servos da justiça. Servir não ao pecado, servir à justiça. Então, a justiça é o contraponto ao pecado. Por isso que quando a Bíblia diz que José era um homem justo, nós concluímos, nossa, José era um santo homem. Sendo José um homem justo. Que se possa dizer de mim e de você, é um homem justo. É um homem que não obedece ao pecado, obedece a Deus. Bom, nós não temos opções. Ou seremos escravos do pecado para a morte, ou seremos escravos de Deus para a salvação e para a vida. Deus nos dá a opção, você escolhe. Quer ser escravo de quem? Porque não tem saída. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. Eu escolho servir aquele que me ama. Eu escolho servir a Deus. Eu quero sim, libertado do pecado, me tornar servo, escravo da justiça. Amém. Como diz Maria, mãe de Jesus, eis aqui a serva do Senhor. Eu quero dizer também, eis aqui o servo do Senhor. Amém. Vamos ao Salmo de hoje. Salmo 123. Cântico das peregrinações. Reconhecimento pela intervenção de Deus. Então Deus veio, interviu e salvou-nos do pecado. Essa foi a grande intervenção de Deus. E o Salmo 123 canta assim: Se o Senhor não tivesse estado conosco, sim, diga o Israel. Se o Senhor não tivesse estado conosco, os homens que se insurgiram contra nós teriam então nos devorado vivos. Quando o seu furor se desencadeou contra nós, as águas nos teriam submergido, uma torrente teria passado sobre nós. Então, nos teriam recoberto as ondas entumecidas. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos seus dentes. Nossa alma escapou como um pássaro dos laços do caçador. Rompeu-se a armadilha e nos achamos livres. Nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, aleluia. Essa ejaculatória nós repetimos muitas vezes. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Glória a vós, Senhor.
Vamos agora ao Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 12, versículo 39. É a continuação do Evangelho de ontem. Você vê que a liturgia tem uma sequência. Se você faz a liturgia todos os dias, você vai seguindo essa sequência. Ontem nós lemos até o versículo 38. Hoje nós vamos ler Lucas 12, a partir do 39 até o 48. Jesus começa aqui também a fazer a comparação entre a relação do servo e do Senhor. O Senhor que encontra o servo vigilante, trabalhando. Mas é uma coisa interessante, porque como Jesus está falando de uma forma dura, Pedro, por ser um líder na igreja, pergunta assim, mas você está falando essas coisas todas para eles ou para nós também? Tipo assim, porque nós somos especiais, nós somos da coordenação, nós somos apóstolos. O Senhor está falando isso para eles ou para nós também? E aí Jesus vai responder, para vocês, Pedro. A exigência será maior ainda. Vocês serão mais cobrados do que aqueles. Não pense que você, porque você está num cargo de liderança, você está à frente, que você vai ser tratado de uma forma mais branda no dia do julgamento. Não. A quem mais se deu, mais será cobrado. É isso aí, irmãos. Vamos então? Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lucas 12, versículo 39. Sabei, porém, isto: se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a sua casa. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Não pensemos isso como uma coisa triste, né? A volta de Deus é o momento de levar-nos para o céu. É o momento do grande banquete, da grande festa que Deus está preparando para nós. Mas haverá um julgamento. Então é preciso estar preparado. Versículo 41. Disse-lhe Pedro: Senhor, propões esta parábola só a nós ou também a todos? O Senhor replicou: qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar a seu tempo a sua medida de trigo? Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando vier. Em verdade vos digo, lhe confiará todos os seus bens. Então, quando Deus entrega aos apóstolos o seu rebanho, o rebanho da igreja, Ele está confiando bens a esse servo, para que ele administre, para que ele cuide dessas ovelhas. Versículo 45. Mas, se o tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar, e na hora em que ele não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu Senhor, que conhece a palavra, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu Senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Por quê? A quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E se nós formos fiéis no pouco, Deus nos confiará mais. Se Deus nos confiará mais, Ele cobrará de nós muito mais justiça, muito mais santidade. Então, irmãos, vigiemos. Não pensemos, eu estou numa posição de liderança, então eu já estou aliviado com Deus. Não, você será cobrado. A quem mais se deu, mais será cobrado. E se nós continuamos fiéis, e fiéis no pouco, Deus vai nos confiar mais mesmo. E uma vez confiado, não tem retorno mais. Que isso seja para nós uma palavra de alegria. Que bom que Deus tem confiado a nós muito rebanho, muitas pessoas. Que o Senhor nos encontre fiéis e que façamos uma grande festa no céu com Deus. Amém? Estivemos reunidos aqui nesse vídeo, em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.